29 de julho de 1883, em Predabio, na Itália. Basicamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Já iniciando esse... é uma espécie de react de um vídeo de 5 minutos e 5 segundos, com essa introdução maravilhosa. E realmente eu achei muito legal essa introdução. E é basicamente a história do fascismo italiano, que ocorreu aonde? Aonde será que ocorreu o fascismo italiano? Será que ele ocorreu na Itália? Não, eu tô achando que foi obra de Francisco Franco isso aí, hein? Eu acho que é da Espanha. Ou talvez seja de Salazar. Ou talvez seja do presidente Vargas Gamer. Eu tô aqui no canal do presidente Vargas Gamer. O Cantinho da Camaradagem está reagindo a um outro canal, novamente. E basicamente essa vez é para falar sobre a doutrina do fascismo, do fascismo, que foi idealizado, vamos dizer assim, por somente o próprio Benedito Mussolini. Ninguém mais idealizou essa forma de pensamento, mesmo que ele já venha tendo sido construído durante o tempo e o Mussolini só foi lá e almejou um sonho maior. Ele que concluiu, ele pegou o que já estava preparado ali, as formas, o próprio estado das coisas, as pessoas que já estavam descontentes, e fez o seu movimento conseguir ficar mais forte junto com os Camisas Negras, que também já era um outro movimento que não por si só era fascista, mas veio por causa da Primeira Guerra Mundial e porque, de certa forma, a Itália foi o país que perdeu, quer dizer que venceu a guerra, mas perdeu, porque não conseguiu nada, não conseguiu nenhuma concessão pós-guerra. Praticamente ela venceu, mas perdeu. Ela foi derrotada pelo pós-guerra, mesmo tendo vencido. Isso que é o maluco da história. E basicamente esse vídeo aqui de 5 minutos é de um trabalho de história. E ele conta resumidamente a forma do ideário fascista, de modo bem resumido e bem pontual, até chegar na morte de Benedito Mussolini. Então vou aqui dar play para nós vermos e vou fazer umas pausas pontuais. na Itália. Desde jovem já participava de atos políticos, envolvendo-se em movimento socialista e se tornando jornalista socialista depois da conclusão de seus estudos, que escrevia em seu jornal mensagens de apoio e movimentos socialistas. Mas durante a Primeira Guerra, ele despertou um lado extremamente nacionalista e patriótico, que o fez sair do Partido Socialista tanto por seu movimento pró-guerra, que ele acreditava ser o caminho certo a se tomar, pois com a guerra na Europa ocorreriam diversas revoltas socialistas, o fazendo criar o Partido Nacional Fascista em 1921. O fascismo teve seu início em 1919 na Itália, no fim da Primeira Guerra Mundial. Ele era liderado por Benedito Mussolini. O fascismo é um sistema político oposto ao socialismo, mas alguma das características do fascismo é o Estado totalitário que buscava o controle de todas as suas manifestações, independentes se eram públicas ou privadas da população. O autoritarismo também é um dos pontos cruciais do fascismo, que se trata de uma obediência sem limites ao seu líder e que somente o líder da nação tem opinião e suas regras sempre são cumpridas e suas decisões são unânimes. Um ponto que eu me lembrei que claramente é um vídeo resumo sobre o fascismo italiano, só que as figuras, a estética, a simbologia, o conglomerado de marchas e de cânticos, hinos e várias outras coisas, as cores, tudo remetem a uma característica da arte moderna. O fascismo é extremamente fixado na arte moderna, na revolução da arte e na revolução das coisas, na revolução da cultura. Por isso que o próprio ideário, de certa forma, é a ideia de que a cultura é superior. Não existe raça superior, não existe povo superior, o que existe é uma cultura superior e culturas inferiores. E é exatamente isso que pega, porque o que é cultura? Cultura é arte, cultura, de certa forma, é a ciência, cultura é a literatura, que literatura também é arte, e cultura é a história passada, ou seja, são seus ancestrais, a ancestralidade da sua nação, de onde ela surgiu, como ela surgiu e a valorização disso.
como estas são as características que removem é como se fosse a superestrutura, são os pilares do fascismo. É isso que tem que mover, porque ele não pôde ir lá e tirar a religião do meio, por conta que o socialismo, alguns tipos de socialismo, eles retiram a religiosidade do meio, uma sociedade ateia. Eles usaram como uma forma também de agrupamento para a cultura, porque religião demonstra a cultura da ancestralidade da sua nação. E essa coisa também de César, de Mare Nostrum, de fazer uma grande Roma, ou até do imperialismo colonial que a Itália tentou fazer na Etiópia, conseguiu por um tempo, e já tinha feito ali na Somália e naquelas regiões. Todas essas características remontam ao preciosismo da cultura, de você subjugar o outro e ensinar o outro a sua cultura e a sua língua, para que então ele seja como você. E isso é a loucura, é como se fossem os alienígenas. O alienígena chegou aqui e quer colonizar. É muito semelhante a característica. E outro que é inicial do pensamento socialista de Mussolini é que realmente ele, em essência, ele é um socialista patriótico. Em essência, ele é isso. Ele não é um ultraconservador, porque os socialistas dessa época são conservadores hoje. O Marx é um conservador da época dele, se fosse colocado hoje em dia. Só que o que fez o socialismo, tipo na União Soviética, fala, não, ele é antipatriótico, ele não é nacionalista. Não, o comunismo na União Soviética é extremamente nacionalista. Porque você não vai para a guerra se não for pelo partido, se não for pelo ideário comunista. Você não vai fazer uma revolução se não for pela ideia, pela ideologia revolucionária. Isso é uma espécie de nacionalismo, você querer a sua nação dessa forma. É um preciosismo patriótico. Claro que é um pouco corrompido, é um pouco gasta as energias nacionais e talvez não seja de interesse nacional uma revolução sangrenta como a que houve nesses países. Só que de forma diferencial na Itália não houve a revolução sangrenta de tão magnitude como foi na Rússia e como foi na China. Teve menor proporção, uma coisa ali, uma coisa aqui, mas de tudo, esses os pontos principais aqui em 1 minuto e 19 segundos que eu estou conseguindo alongar. Então bora continuar. Um dos acontecimentos históricos envolvendo o fascismo foi a Marcha sobre Roma, que ocorreu em 1922 na Itália, que foi liderada por Benedetto Mussolini, que já liderava seu partido fascista, que visava a renúncia do governo italiano para que ele pudesse assumir o poder do governo. Nesse movimento compareceram aproximadamente 30 mil fascistas, que marcharam a Roma para pressionar o rei Vítor Emanuel III e também o seu governador, os ameaçando de sua possível revolta se os fascistas não pudessem assumir o poder do governo da Itália. Este foi o marco primordial, pois foi a ascensão de Mussolini ao poder. Este foi o evento que consolidou o regime fascista na Itália e estabeleceu as bases para sua ditadura. As the Prime Minister, the Italian government and head of the fascist movement, which has been ruling Italy these 9 years, and that I wish to reject and repudiate of the futile chatter and defamation of those people who pretend to know that Italy wants to prepare for war. Em 1935, Benito Mussolini começou uma invasão militar na Etiópia. Este foi um grande marco histórico conhecido como a Segunda Guerra Ítalo-Etiópia. Esta agressão ao governo da Etiópia foi motivada por motivos de ambição colonial e também porque Mussolini queria implantar o Império Africano e também como forma de vingança pela derrota da Batalha de Adwa, em 1896. Nessa invasão, o governo italiano estava atrelado a um armamento moderno como aviões-tanques, já o exército da Etiópia só contava com armamento convencional. Em 1939, Mussolini invadiu a Albânia e o país foi eventualmente transformado em um protetorado italiano. No entanto, a ocupação italiana na Albânia encontrou resistência por parte da população albanesa, que lutou contra as forças italianas e formou grupos de resistência nacional. Em 1940, Mussolini tentou invadir a Grécia, mas não houve êxito em seu propósito, pois o exército de Mussolini foi repelido pelos gregos nas batalhas da Guerra Greco-Italiana. A Alemanha nazista, portanto, teve que intervir para ajudar a Itália, e em abril de 41, a Grécia foi ocupada por forças alemãs. Mussolini, como líder da Itália durante o período fascista, tomou medidas enérgicas contra a máfia siciliana. Ele implementou uma campanha para erradicar a máfia, promovendo a aplicação da lei e aumentando os esforços da repressão. No entanto, embora tenha sido algum sucesso inicial,
A máfia acabou se adaptando e sobrevivendo ao regime de Mussolini. O começo do fim da ditadura fascista teve seu início marcado pelo colapso da Itália na Segunda Guerra Mundial, que levou à demissão de Mussolini do seu cargo de primeiro-ministro pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943. Com isso, Mussolini foi preso. E dessa forma tem outra coisa interessante. Todo mundo se ferrou. Vítor Emanuel III, Mussolini, todos os outros políticos, todos eles foram catar coquinho. Foi o bar do morro, literalmente. Todo mundo foi expulso pelo morro. Mas logo em seguida foi resgatado por alemães e restaurado como governante da Itália em setembro de 1943, mas como uma república satélite da Alemanha República nazista. Social Italiana. Mussolini foi capturado em abril de 1945. Enquanto tentava fugir da Itália, ele foi capturado. Basicamente, ele estava tentando fugir para a Suíça. Aquele país neutro que ficou neutro durante a Primeira Guerra Mundial, ficou neutro durante a existência dele inteira. Então aqui, basicamente, já é pro final. Transportado até Milão. Onde já tudo Deixou Marx. terminou. Enquanto Francisco Franco aqui, ó. O fascismo acabou. Francisco Franco em todo o tempo após a Guerra Civil Espanhola. Tô de boa demais. Mas basicamente, agora eu vou só entrar em um pequeno ponto. Eu tô aqui com a doutrina do fascismo em minhas mãos. Um PDF todo amarelo, o papel tá todo amarelo. Eu não cuidei muito bem desse PDF aqui. Mas aqui no prefácio, ele diz que no livro, o Giovanni Gentili e o Mussolini, eles despertam o leitor sobre o questionamento das estruturas políticas estabelecidas durante o século XVI, XVII e XVIII, em específico o século XVII, XVIII e XIX, que foi o século das luzes, entre aspas, do iluminismo. E ele também remonta muito ao passado, que é Roma, característica romana, não para transformar a Itália em Roma, porque isso seria você regredir ao passado. Eu não quero o retorno ao passado, eu quero uma revolução para o futuro. Eu quero uma nação para o futuro, então eu tenho que olhar para trás, ver, eu já fui daquele jeito, agora eu quero ser melhor. De certa forma, foi essa a característica que esse cara aqui... Eu sempre sabia que esse cara era careca. Todo mundo, quando eu falo na faculdade, fala que esse cara aqui não era careca. Eu sabia que ele era careca e não tinha barba. Esse aqui tem bigode. Bigode bizarro. Acho que alguém desenhou ali, que não pode ser que tenha uma partezinha aqui bizarra nesse bigode aqui. Cara, mas bora, ó. A estética desse camarada aqui é muito melhor. Pelo menos ele é careca, não tem nada aqui. Olha esse cabelo. Pá, muito bizarro esse cabelo. Mas tudo bem, caramba, eu já descambei já para outro campo. Mas aqui, mostram-se dispostos e ousados, apontando as imperfeições e a impraticabilidade das ideologias, que mesmo hoje, 85 anos depois, alguns ainda acreditam ser os únicos caminhos que valem a ser trilhados. Sucinto e cru, Mussolini se recusa a passar-se por um intelectual que nunca foi. Como mesmo afirma em suas próprias palavras abaixo, a doutrina dos fascistas italianos era a doutrina da ação. Primeiro reagiu rapidamente ao velho mundo que desconstruía-se ao seu redor, após a Primeira Guerra Mundial e também com a crise de 29 e várias outras crises. Praticamente o mundo livre, entre aspas, ele desfacelava, ele ia se desconstruindo, estava necrosando. E quem estava crescendo era a Itália, a Itália fascista e a União Soviética. Isso já estava dando a entender que o mundo iria para isso. O mundo iria para um socialismo, o socialismo soviético distópico de intentonas, e para o fascismo meio socialista ali, que ainda estava muito na característica do Mussolini ser extremamente socialista. Até algumas pautas que ele construiu, a Carta de Lavoro, a Carta do Trabalho lá da Itália, e outras que, tudo bem, tinham certa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para melhorar a população, tal. Tudo pro Estado, nada fora do Estado. É tipo aqui no Brasil, vou dar um exemplo bem claro. Você tá com fome, tá caro, não compra. Tudo pro Estado, nada fora do Estado. Você passa fome. Na União Soviética, faria mais sentido você passar fome. Na Itália, demoraria, 4 anos, por causa da guerra que eles iam tentar invadir alguém e eu perder.
igual tentaram fazer com a Grécia, né? A Albânia conseguiram porque não tinha exército. Na Etiópia conseguiram porque eles tinham tecnologia militar superior. Na Grécia não, porque os gregos tinham montanhas. Montanhas que os italianos talvez tiveram alguma dificuldade, além de ter vários outros processos ali do exército não ser do mais preparado para combater daquela forma no território grego. E aqui, primeiro reagiu rapidamente, que é uma das características, que é Mussolini não se punha como um cara que era um intelectual, não, ele era um homem da ação. Por isso que ele fala, nós temos que agir rapidamente, tem que tomar uma ação energética. É tipo, atira depois conversa. Pensa depois que você bateu. Você bate primeiro, pensa depois. Então, não é exatamente isso, só que é de você ter um governo que faça ação, que tenha ação. E durante todo fora do prefácio, ele fala sobre a visão espiritualista de vida, que é mais um campo metafísico, só que uma metafísica bem fraca. É mais para você o antipositivismo e trazer as pessoas mais espiritualistas para o movimento. Só que o movimento fascista ele é extremamente materialista na sua essência. Ele tem muito campo material do mundo e do trabalho, tudo bem, isso é um ponto positivo, da família também é um ponto positivo, só que ele tem os pontos socialistas da sua obra e da característica que ele difunde. A rejeição ao individualismo, a rejeição ao capital privado, aos capitalistas e aos burgueses e aos socialistas. No entanto, ele faz uso do capitalismo para o Estado, assim como a União Soviética fez uso do capital para o Estado, e não ao capitalismo internacional, os banqueiros internacionais, que também eles detestavam. Então ele fala que a doutrina política e social, que o fascismo é a evolução do socialismo, o fascismo é acima do socialismo. Que Mussolini ele critica várias vezes que o socialismo ele é inferior, ele não tenta fazer a corporação e a forma de governo firmada no revolucionismo, que o socialismo não é a palavra correta, não é chauvinista, mas ela é reacionária. O socialismo ele é reacionário, ele não é revolucionário, porque uma vez implantado, ele causa reação contra outras revoluções. Então, fica aquele ciclo, aquele paradoxo que o socialismo é revolucionário, mas quando ele está no país, ele se torna reacionário, porque ele impede que qualquer outra revolução seja concluída dentro do território italiano, quer dizer, dentro do território do país. Mas, basicamente, é isso. Por favor, venham aqui. Deem like, compartilhem, não dá pra fazer aquelas outras paradas. Venham bem aqui, ó. Inscrevam-se e recebam todas as notificações do canal deste camarada, o Presidente Vargas. E é isso, um pouco de conhecimento que eu, por obséquio, poderia passar para vocês. Não é muito, eu não sou... eu não faço muito vídeos roteirizados como esse não é um vídeo roteirizado em sua forma, só que pelo menos eu trouxe o meu embasamento. Eu ia trazer o embasamento da doutrina do integralismo, da doutrina do Sigma, porém ele ia divergir em diversos aspectos com a do Benedito Mussolini. Conta que ele chega mais no âmbito metafísico e muito no âmbito da necessidade nacional e da necessidade social e da cultura como revolução, a revolução cultural e espiritual, a revolução do homem. E que seria difícil de anexar e de fazer uma comparação clara com esse aqui da esquerda. Porque esse aqui da direita, se eu for fazer uma comparação, eu vou fazer todas as comparações que não fazem nenhum sentido, porque ele é um inverso. Esse aqui até que dá para fazer uma comparação positiva. Esse aqui só dá para fazer comparações negativas. O outro apontamento é que eu só conseguiria fazer
alguma similaridade se eu fosse lá pegar o Gustavo Barroso e depois pegar o Gustavo Barroso após ele saber quem é esse cara aqui. Falar, olha, o racismo é errado, isso não é o jeito não é a forma correta de reagir a este determinado grupo. Não é eliminá-los. Tipo o Gustavo Barroso no início. Olha, até que a política é interessante. A forma de organização do Estado, tudo isso. A valorização do grupo principal nacional do país. Depois, esse cara não é legal não, hein? Não gostei desse cara não gostei do que ele está fazendo. Não concordo com o que ele está fazendo. Mesmo que inicialmente, por nós não sabermos o que ele estava fazendo por trás dos panos, era algo positivo. Eu acho que deu para entender a similaridade. Mas é isso. Eu agradeço muito a vocês, meus camaradas. E por via das dúvidas, se quiserem que eu faça algum vídeo, uma outra reação, outro react, eu vou cortar uma parte do meio desse vídeo aqui porque eu quero que vocês assistam. São 5 minutos, por favor, né? Eu acho que vão assistir o canal do camarada Presidente Vargas. Mas é isso, se eu falei alguma coisa errada, deixe aí nos comentários. Se vocês discordam comigo, deixe nos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar criticando vocês com toda a força da censura que o YouTube me permite fazer. Porque nós sabemos, somos livres para dizer o que bem entendermos. Tudo podemos, mas nem tudo nos é conveniente, assim como diz a palavra do Senhor. No entanto, eu tenho poder para censurar, então censurarei. Porque é desse jeito que um governo funciona. Se vocês têm fome, se vocês têm fome, mas tá caro, não comprem.